Olá a todos, bem-vindos a mais um programa do Basta Crer. Este programa é dedicado a todos vocês que precisam de fé, que estão a passar por problemas, mas também dedicado a todos aqueles que já têm Jesus e que querem ter mais bênçãos, ir mais para a frente, etc. Este mundo está cheio de problemas e muita gente está a sofrer toda a sorte de problemas. Falta de emprego, negócios em baixo, doenças terríveis, cancro, tumores, problemas no coração e daí vai. E a questão que se põe é, será que Deus quer curar você? Claro que sim. Será que Deus tem poder para ajudar você? Claro que sim. Mas Deus que pode e quer só vai conseguir quando você, quando eu, quando nós tivermos fé para receber. Hoje, no final do programa, eu vou orar, fazer a oração da fé e você vai receber, tomar posse do seu milagre e tudo vai mudar para melhor. Agora, o que fazer depois de orar é o que também vamos aprender. E eu ensino com base nesse livro, com o mesmo título, e hoje eu vou ensinar um segredo muito grande que é você tem que mudar a maneira como você se vê na sua saúde, no seu emprego, no seu negócio, porque aquilo que você vê no seu coração vai ajudar ou prejudicar a sua fé. E, portanto, esses são os segredos que Deus vai ensinar a você. E agora deixo-vos com o Tim Curiacos, que nos vai alegrar com músicas de fé, para que a gente fique já bem animados desde o início. E nesta hora vamos começar a louvar a Deus com alegria, porque Deus habita no meio do nosso louvor e essa é a primeira música que vamos cantar agora mesmo. Vamos lá! Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor do seu povo, Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor Mais do uma seu vez, povo. Deus habita. Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor do seu povo, Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor do seu povo. A glória de Deus está enchendo este lugar, o poder de Deus está enchendo este lugar. Mais uma vez a glória. A glória de Deus está enchendo este lugar. O poder de Deus está enchendo este lugar. E Deus liberta. Deus liberta no louvor do seu Ele povo. também restaura. Deus restaura no louvor do seu povo. Deus liberta. Deus liberta no louvor do seu povo. Deus restaura no louvor do Mais seu uma vez, Deus povo. liberta. Deus liberta no louvor do seu povo. Deus restaura no louvor do seu povo. Deus liberta no louvor do seu povo. Deus restaura no louvor do E a seu glória? povo. A glória de Deus está enchendo este lugar. O poder de Deus está enchendo este lugar. E diga a paz de Deus. A paz de Deus está enchendo este lugar. O poder de Deus está enchendo este lugar. Celebrai Cristo, celebrai. Nesta noite celebre Cristo. Celebrai Cristo, celebrai. Vamos todos celebrar. Celebrai Cristo, celebrai. Celebrai Cristo, celebrai. Porque Ele vive. Jesus vive, Jesus vive para sempre. Cristo Olha o brado do júbilo. Jesus vive, Aleluia. Jesus vive. Vamos celebrar, vamos celebrar, Sim, vamos vamos celebrar.
nesta noite vamos celebrar. Já ressurgiu o Salvador. Vamos lá celebrar Cristo. Celebrai Cristo, celebrai. Celebrai Cristo, celebrai. Celebrai com júbilo. Celebrai Cristo, celebrai. Só Ele é digno de toda a honra e glória. Celebrai Cristo, celebrai. Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive para sempre. Cristo vive. Jesus vive. Jesus vive. Vamos celebrar. Oh, Vamos celebrar. vamos louvar. Vamos louvar. Vamos louvar nesta noite. Vamos louvar. Já ressurgiu. Já ressurgiu o Salvador. E Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus. Há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo. Só no seu nome há salvação. Só no seu nome Há salvação. há salvação. Jesus é o Senhor de tudo. E diga que Ele é bendito neste lugar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Na sua vida Ele é bendito. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. E o nome do Senhor. O nome do Senhor é uma forte torre. Os justos correm por ela e eles são salvos. O nome do Senhor é uma forte torre. que protege a sua vida. Os justos correm por ela e eles são salvos. Bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Mais uma vez, Hosana. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. E glória. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Toda honra. Honra, honra, honra
dos reis, toda a honra é para ti. Honra, honra ao Rei dos Reis. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus, hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. E o brado de júbilo. Hosana nas alturas. Aleluia. Quão bom é louvar a Deus. E por isso aproveito mesmo este momento para louvar a Deus. Você que faz parte da geração eleita, aquele que foi escolhido para levar o Evangelho por esse mundo fora. Então cante connosco. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Essa ansiedade de libertação e de viver em paz, o amor de Deus pelo homem fez Jesus fazer o que tu não eras capaz. Nesta corrida contra o tempo, vais acabar na confusão. Estás a tempo de escolher, é Deus quem te quer oferecer a vida e a ressurreição. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Diga mais uma vez, nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. Ele vai voltar, Jesus vai voltar. sim, vai voltar, Jesus vai voltar. para acabar, vai voltar. Jesus Cristo um dia vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, que sou eu e é você. E o convite desta noite é, antes que Jesus venha, vem servir a Deus, colabora na obra de Deus, e um dia Jesus Cristo irá buscar a sua igreja e chamar de servo bom e fiel. Por isso, vem servir a Deus, Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. e achei Achei pérola mais cara
a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus: quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma a sua cruz. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus: quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma a sua cruz. E vem servir a Deus, vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus. Diga isso com fé, vai. Vem servir a Deus, Vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus. nós vamos triunfar. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus. Nós vamos E triunfar. unidos, Unidos a Jesus, nós vamos triunfar. Unidos a Jesus, vamos triunfar. É isso mesmo, unidos a Jesus, nós vamos triunfar. Por isso, olha para Jesus, não olhe para os seus problemas, para as adversidades que possam surgir à vossa vida, mas olhe sempre para Jesus. Por isso, declare isso com fé. Olha para Jesus, vai! Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Oh, mais uma vez, olha. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Não é tentando nós, não é tentando nós, as coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Oh, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. E olha para Jesus. É isso mesmo, tira os olhos dos problemas e olhe sempre para Jesus. E preste agora atenção a um vídeo muito especial que nós preparamos para si. Meu lugar não é aqui, apenas vim servir. O meu lugar não é aqui, sou um peregrino. O meu lugar não é aqui, apenas vim servir. Sou um embaixador
E agora vamos estudar a palavra de Deus sobre a área financeira e mais em pormenor sobre uma das leis de Deus, que é de semear para colher, e mais ainda especificamente sobre os dízimos. E dízimos é o poder de Deus para a nossa área financeira e é aquilo que faz com que a gente tenha estabelecido o nosso padrão de vida. É com isso. O que se passa lá fora, crise que está lá fora, não tem nada que influenciar a sua vida, porque agora já fomos redimidos do poder das trevas que está lá fora. Agora que já temos Jesus, nós estamos debaixo das bênçãos. Só que temos que andar com Deus e fazer aquilo que Deus diz. Porque larga o caminho, onde a pessoa faz o que quer, até diz que serve a Deus à minha maneira. Mas estreito e apertado é o caminho que leva à bênção e à salvação eterna. O comboio não vai sair daquele carril. E há crentes que querem que o caminho estreito fique alargadinho para ele fazer o que ele quer, mas não vai funcionar. Mas quando nós decidimos fazer a vontade de Deus e andamos a Deus, tudo muda. Absolutamente muda. E há bocadinho estava a ouvir uma música lindíssima. Realmente me comove aquela música. Porque fala das almas. A pessoa não anda atrás de dinheiro, atrás disto, aquilo, daquilo, mas anda atrás de as pessoas. Pessoas é o melhor bem que Deus tem. As pessoas não é o dinheiro, não é o petróleo. Isso Deus faz facilmente. Para Deus, o mais valioso de tudo é você. Você não tem preço. Se o seu filho tivesse a morrer e houvesse uma medicação que fosse salvar o seu filho, você, se fosse preciso, até roubava para salvar o seu filho. Então Deus é a mesma coisa. Ele amou o mundo de tal maneira, amou a si de tal maneira que deu o mais precioso que ele tinha. Porque você vale muito mais que toda a prata, ouro, etc. E tanta gente anda enganada, o diabo engana tanta gente com as riquezas deste mundo, pois perdem-se e vão para a eternidade do inferno. Estou-me a lembrar, isto é a parte da lição 2, de que uma vez Jesus estava a falar aos discípulos e disse: na verdade vos digo, quer dizer que é mesmo de verdade, pode pensar que não é, mas é, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo. Ou seja, o segredo está em a gente ajudar Deus a levar este recado maravilhoso, que este Deus quer salvar, levar para a vida eterna e já neste tempo abençoar, tirá-lo de um buraco e colocá-lo num lugar maravilhoso. E Deus é o Deus de prosperidade, não é de pobreza. Então, é isso aí. E uma das leis de Deus é realmente as leis dos dízimos. Vamos ver a primeira placa. Dízimos ou primícias é o poder de Deus para a sua área financeira. É pôr Deus em primeiro lugar nas suas finanças. O sistema do mundo impõe à força os impostos. O sistema de Deus é honrar. Dízimo é honrar a Deus antes de honrar outros compromissos. Os primeiros frutos sempre pertenceram a Deus. Uma vez perguntaram, então, mas pagamos dízimo, pagamos impostos? E Jesus disse, Mateus 22, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E em Provérbios, e tanto em Malaquias, fala dos dízimos. Honra ao Senhor com os teus bens e assim se encherão de fartura os teus celeiros. E em Malaquias diz algo semelhante. Então, é muito importante nós entendermos. Vai agora para a placa número 2. Dízimo é a semente que determina o seu padrão de vida.
Exatamente. Você quer aumentar o seu padrão de vida? Toda a gente quer, não é? Então, deixe de pôr os olhos no sistema do mundo, no salário, no patrão, no negócio, na reforma, mas faça de Deus a sua fonte. Como? Aumentando o tamanho dos seus dízimos. O que é dízimo? É 1/10 daquilo que nós ganhamos. Há muita gente que vai pensar assim, pois, eu já estou tão mal, se eu vou dar a Deus 10% que eu ganho, então vou ficar pior. Pois, isso é o que o diabo quer que a gente pense. Na verdade, há 2 sistemas paralelos. O sistema do mundo, em que a pessoa, quando compra alguma coisa, paga e nunca mais vê esse dinheiro. É um sistema em que somos obrigados, à força, a pagar impostos. Porque se não pagar, você fica mesmo muito mal. Com Deus é ao contrário. Você não paga nada, você semeia. E aquilo que você puser na mão de Deus, na casa de Deus, será multiplicado de volta. E é boa medida, recalcada e sacudida. E, na igreja, ninguém é obrigado a vir à igreja. E mesmo vindo à igreja, ninguém é obrigado a fazer seja o que for. Desde que não se porte mal, está tudo bem. Agora, por que é que há tanta gente que honra a Deus com os seus dízimos? Porque funciona. Porque funciona. Porque Deus é fiel. Porque Deus faz aquilo que Ele diz. Digo isto, 2 Coríntios. O que semeia pouco, pouco se fará. O que semeia abundância, abundância se fará. A ver? Agora deixe-me voltar a Provérbios 3. Provérbios 3. Provérbios 3. Onde é que estão os provérbios? Fugiram, foram de férias. Estão aqui. Provérbios 3, a palavra de Deus diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te agarres, não te estribes aos teus próprios entendimentos. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar os teus caminhos e as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tanta gente tem a mania que sabe tudo. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as premissas de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Então, o que é que isto quer dizer? Que quando nós honramos a Deus com os dízimos, Deus enche os nossos celeiros, ou seja, a conta bancária. Este princípio das primícias aos primeiros frutos, vem desde o primeiro tempo. E quando há crentes que dizem que os dízimos não é para o Novo Testamento, sinceramente, mais valia a pessoa nem falar, porque está a dizer: eu não gosto de Deus. Eu não quero que outras pessoas conheçam Deus, porque quando eu gosto de uma coisa, eu gasto dinheiro nessa coisa. Quando eu gosto do meu filho, eu gasto o máximo com o meu filho. Mas como eu não gosto de Deus, há preciso arranjar uma desculpa. Se liga aí o ar, estou a ficar com frio. Há que arranjar uma desculpa. Ouça, dízimo é o seguinte: Deus deu a terra ao homem, sendo que a terra é de Deus. E nós respiramos, comemos, vivemos naquilo que não é nosso, é de Deus. E Deus diz que só quer 10%. O resto nós podemos usar como quisermos. E com isso, Deus estabelece um padrão da nossa vida. Uma pessoa, por exemplo, que dê 10% de ganha, daqui a um ano, está na mesma. Mas se eu quiser aumentar o meu padrão de vida, eu só tenho que ir gradualmente aumentar os meus dízimos. E pode ter certeza absoluta que vai acontecer assim o que já acontece a muita gente. Que Deus vai proporcionar que você fique mais abundante. Dito isto, não quer dizer que você tem que ter um salário maior. Ou que o seu negócio vai ser não sei como. Ou a reforma. Deus tem maneiras de fazer chegar coisas, dinheiro, etc., chegar a si, sem ser através do processo normal de salário, etc. E acontece hoje, nos dias de hoje, como antigamente. Então, devemos pôr Deus em primeiro lugar. Não anda atrás de riqueza, anda atrás de Deus. Vai ver que tudo será acrescentado. Então, para quase terminar, deixe-lhe dizer o seguinte. Dê ouvidos a Deus. Vou pedir ao time para chegar aqui. Dê ouvidos a Deus. Ande com Deus. Honre a Ele
com os seus primeiros frutos. Não lhe dê restos, dê-lhe o seu melhor. E dê por amor a Jesus. Quando alguém dá por amor a Jesus e a obra de Deus, vimos há bocadinho que Jesus disse, não há ninguém que faça isso, não fique 100 vezes melhor. Porquê? Porque esse é o grande objetivo de Deus. É que nós amemos a obra de Deus. A gente tenha, vamos dizer, um forte desejo de que mais pessoas sejam salvas para Jesus. Ora, isso custa dinheiro, é preciso ganhar mais estações da televisão, pôr mais pessoas a tempo integral, abrir mais igrejas e daí vai, não é? Tudo gasta dinheiro. E se a pessoa deseja profundamente isso, ele vai fazer isso, por amor a Jesus. E o que é que Deus faz? Diz, aqui está um servo bom e fiel. Tu estás a viver sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Porque eu sei que quanto mais eu te der, isto é Deus a pensar, quanto mais eu te der, mais tu vais ajudar a obra. E, portanto, ponha isso no seu coração e decida, hoje mesmo, começar a honrar a Deus. Seja honra a Deus. Estica a sua fé. Aumente as suas sementes, os seus dízimos. Vai ver como Deus é fiel. Vai aparecer agora umas placas de como é que você pode participar desta lei de Deus enquanto o time toca um hino. De Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou. Tendo agora a sua mão sobre mim para receber o poder de Deus na área financeira. Senhor Jesus, graças te dou. Tu és um Deus de bênção e estás a abençoar toda a igreja Maná. Mas também todos aqueles que estão em direto conosco. Até são de outras igrejas ou não são de igreja nenhuma. Desde que eles queiram andar contigo, servir a ti, honrar-te com dízimos e ofertas. Porque tu és um Deus que zelas pela tua palavra para fazer cumprir. Portanto, eu ordeno aos anjos que vão buscar aquilo que é nosso. Ordeno ao diabo que pare, se afaste, devolva aquilo que é nosso. Em nome de Jesus, amém. Vamos embora. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Uau, agora, antes de tocar um hino, eu vou pedir que eu tive a tocar aquele hino que diz: vou construir a minha casa na rocha. É verdade, é um hino muito bonito e vem na Bíblia. Mas quero dar aquele abraço a todos que estão em direto connosco, em tantos países, em Marrocos, na China, no Japão, em tantas partes da América do Sul, na Europa então nem se fala, na Roménia, etc. E também dizer que já começámos a receber muitos pedidos de oração e mais lá para o fim, depois que o seu coração está cheio de fé, eu vou orar. Porque, sabe uma coisa? Não é a oração que cura, é a fé. Quando nós oramos com fé, então tudo vai mudar para melhor. Vamos lá ouvir esta música. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, este mundo
tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Agora, antes de eu entrar no próximo estudo, que diz o que fazer depois de orar, eu vou pedir aqui ao time para tocar um hino que diz: Cristo em vós é a esperança da glória. É uma passagem bíblica que fala de quando muitos crentes morrem, não é, e vão para o céu. É quando eles lá em cima vão constatar de que realmente saíram de um planeta em guerra. Vão ver como os demónios enganam tanta gente, causam tanto mal, tanta dor, tanto sofrimento. E vão ver que se calhar andaram um pouco distraídos, muito ocupados com tanta coisa que não é assim tão importante. Já Jesus estava a falar das coisas de Deus, e estavam as duas irmãs, Marta e Maria. E a Marta dizia: "Oh Jesus, diz lá à minha irmã para me ajudar, então tenho aqui tanta louça para limpar." E Jesus dizia: "O mais importante é o que a tua irmã escolheu." E sabe, se você já é crente, saiba que Jesus conta consigo, para você ajudar a Ele a ganhar a coisa mais valiosa, aquilo que não tem preço, é a vida das pessoas. Então, faça parte deste exército. Ouça este hino e, se souber, canta o hino connosco. Cristo em vós, a esperança da glória. 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 E pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Mais uma vez, e pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança
graça da glória. Mais uma música e a gente já vai estudar este tema, a ver onde é que eu tenho. Olha, tinha aqui, não sei onde é que pus, deve estar para aqui. Engraçado. Está ali, não está mal. Vou fazer depois de orar. Mas agora eu quero falar para você que, quem sabe ainda não conhece Jesus ou simplesmente está a passar por um momento muito difícil, já conhece Jesus, mas está a passar por um momento muito difícil. Sabe uma coisa? Deus está aí ao seu lado a ver tudo. Já quando os 12 discípulos estavam no barco e o diabo quis matá-los, pensando, oh, que bom, criar aqui uma tempestade tão grande que eles não se vão safar. Jesus, que sabe tudo, foi ter com eles, mesmo por cima das águas. Esse é Deus. Ele está meio ao lado. Ele sabe quem você é. Ele vê as suas lágrimas, ouve os seus pedidos. E por isso, não importa os temporais, Deus vai abrir um caminho, onde não há caminho. Ouça esta música. Não importam os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolta e as ondas querendo te afundar. Ele sempre está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. O que fazer depois de orar é o que este livro trata. Então, mais uma vez eu digo, leia o livro, estude o livro. Este livro pode ser arranjado em qualquer igreja, no formato de papel e digital também, ou em qualquer parte do mundo no formato digital. Tem muitos capítulos e cada um deles são grandes segredos que Deus tem reservado para nós, para aprendermos. Ora, este assunto é tão importante que ao longo da semana eu vou falar sobre isto. E esta é a segunda semana em que eu falo acerca deste tema. A primeira semana, não me lembro quando é que eu dei este tema, antes, só consegui dar metade do livro. Agora estou a dar a outra metade.
E o que se trata é o seguinte. Aqui no Basta Crer, e quase sempre nas igrejas, quando alguém vai fazer um pedido de oração, nós usamos um dos vários tipos de oração, que é a oração da fé, em que a pessoa vem ao altar de Deus pedir ajuda a Deus, mas vem com fé, não é com dúvida. E esta oração da fé consiste em a gente, e está explicado nesse livro, consiste em a gente pedir a Deus, por exemplo, para ser curado. E, ao mesmo tempo que pede, acredita, eu recebo agora a minha cura. Porquê? Está baseado na fé em que eu sei que Deus quer, essa é a vontade de Deus. Então, eu já sei que é da vontade de Deus suprir as minhas necessidades, fazer com que o meu casamento seja feliz, com que os meus filhos andem no bom caminho, com que eu... Enfim, tudo isso. Eu posso orar e pedir isso a Deus, eu já sei que vou ter, Deus vai responder. Então, a oração da fé é isso. Eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a resposta à minha oração. Então eu tenho que receber agora. Está em Marcos 11, 24. E depois as pessoas pensam que não é preciso fazer mais nada. Mas não é assim. O próprio agricultor sabe que depois de semear tem que continuar a regar, tomar conta da semente. E a semente está a crescer primeiro para baixo, não se vê nada, só depois é que rompe um bocadinho da terra, vê-se um bocado de verde, mas continua a crescer até dar o fruto todo. E Jesus disse que tudo na vida funciona assim. Cura divina também funciona assim. Então, quando nós oramos por si, e hoje eu vou orar, mais daqui um bocadinho, você vai dizer, eu recebo agora a minha cura. E Deus põe uma semente, vamos assim dizer, no seu corpo, na sua vida, no seu casamento, no seu negócio. E essa semente vai crescer dia e noite, não sabemos quando. Então, normalmente, o resultado não se vê instantaneamente. É um resultado progressivo, porque é tudo à semelhança do agricultor. O próprio Jesus, quando orou, quando estava aqui na Terra, nem sempre teve resultados instantâneos, sabia disso? Bem, então, agora o que se põe em questão é o que é que eu faço depois. Porque depois é quando eu vou andar pela fé e é quando o diabo tenta me roubar. A ver? É quando o diabo tenta me roubar a semente. Então, depois de eu orar, eu tenho que acreditar, eu já estou curado, eu já tenho a semente, eu já tenho aquilo que Deus me pediu. A ver? Só que está no processo de crescer. Eu gosto muito de dar o exemplo da senhora que fica grávida, o médico dá os parabéns, muitos parabéns, e a senhora está grávida. Quer dizer que ela já tem um bebê. É ultra pequeno, mas já existe. Vai crescer dia e noite até que um dia sai da barriga da mãe. Mas ele já existe desde o primeiro instante. E lá está, o bebê também funciona de acordo com a lei de semear para colher. A semente do homem no ventre da sua esposa gera um filho. Mas o bebê não fica automaticamente a sair da barriga da mãe no dia seguinte. Cura divina é a mesma coisa. Então agora que se põe em questão é o que é que eu faço durante esse período em que a semente está a crescer. E, o que eu já falei, primeiro a gente deve acreditar que já está curado. Acreditar que já estou grávido da minha cura. Que já tenho a casa nova, o emprego novo, o negócio a crescer, a família bem, e daí fora. Depois eu devo regar a semente com louvor. Louvo a Deus porque já estou curado. E devo fazer isso todos os dias. Até quando? Até ter os resultados que se pretendem. Até ter o fruto. Até lá eu tenho que fazer isto, porque estou a andar pela fé. Quem andar pela fé? Eu acredito que já estou curado, mas ainda não vejo os resultados. Até a certa altura eu começo a ver alguns sintomas de que estou melhor, mas ainda não cheguei ao fim. A ver? Ainda não me vi 100% curado, então ainda falta. E durante esse período o diabo gosta de trazer dúvidas. É a arma número 1 do diabo. Será que é mesmo verdade? Tu achas que Deus te cura? Não. Olha o que o médico diz. É dúvida. Foi assim que o diabo enganou a Eva e o Adão. E mais tarde foi assim que o diabo tentou o próprio Jesus. Lá na montanha, Jesus foi também testado com esse. Será que? Agora, ele tem outros truques. Está a ver? Ele tem outros truques que eu ensino aqui no livro.
E uma das coisas que é fundamental é o capítulo 10, que fala qual é a imagem que você tem no seu coração acerca de si próprio. Vamos ver a primeira placa, que agora vou entrar no capítulo 10, está a ver? Vou entrar no capítulo 10, que é isto, tenha a imagem certa no coração. Porque é aqui que a pessoa pode perder tudo ou chegar ao fim do processo e ter a sua cura, ter o seu milagre, etc. Então, muitos doentes continuam doentes depois de orar, porque têm uma imagem errada na tela do seu coração. Não se veem curados, veem-se a si mesmo como os doentinhos. Veem-se como os pobres. Veem-se como o empresário que está muito aflito, não tem clientes, só tem dívidas. E essa imagem negativa impede Deus de operar. Porque Deus não pode pôr força, energia, fé, unção em cima de uma imagem dessas. Porque isso ia gerar, se você põe fé que eu estou muito doentinho, você morria doente no instante, com tanta energia de Deus. Se você tiver uma imagem que você se vê como um empresário falido, cheio de dívidas, etc., você vai à falência passado um minuto. Porque é muita energia em cima dessa imagem. Então, o que temos de fazer? Mudar a imagem. Está a ver? E é aqui que muita gente precisa de aprender. Inclusive pastores. Há muitos pastores, pregadores, são uma bênção. E não é necessariamente ser da nossa igreja. Muita gente boa. Mas eles não se veem como vitoriosos. Veem-se como gafanhotos. Pois, nós não somos nada. Está a ver, difícil. O ministro, o secretário de Estado, o empresário, não sei das quantas. Não. Ele vê-se de forma errada. Vamos à placa número 2, que diz: imagens más são gangrena. Consomem esperança no futuro e alegria. Consomem a fé, amarram as imagens e destroem o futuro. As imagens más, pouca gente sabe. Muitos crentes e tudo, dentro dos crentes, muitos não sabem. A imagem que você tem de si próprio, da sua família, do seu negócio, emprego, se for uma imagem negativa, má, isso é gangrena. Consome não só a sua fé, a esperança, e até consome saúde. As pessoas pensam que uma coisa não tem a ver com outra, mas tem. É gangrena. Começa a corroer. Vamos para o ponto seguinte. Experiências do passado. A nossa experiência do passado gera imagens boas ou imagens más, conforme a situação pela qual nós passamos. E o problema muitas vezes é que nos agarramos às experiências más do passado e concluímos erradamente que assim acontecerá no futuro. Pois, a ver, é assim, eu sou assim, eu saio à minha tia, eu saio ao meu pai, eu saio à minha mãe, o mundo é assim. Não, você não tem nada que ser assim, não saia coisa nenhuma, você é o único. Você é uma peça única. Única mesmo. Não há mais ninguém igual a si. Para Deus nos ajudar, nós temos que mudar essas imagens que temos. Não nos podemos agarrar ao passado, esquecendo as coisas do passado, prosseguindo para o alvo. Você é uma criatura fenomenal, que o diabo se calhar tem roubado, enganado, e que Deus quer redimir, colocá-lo cá acima. E não é só, sabe, Deus, não é um Deus que apenas quer tirar você de um buraco, de uma doença terrível, ou de um buraco onde você caiu financeiramente, ou qualquer outro problema. Não. Uma vez que você está fora do buraco, Deus tem montanhas para você conquistar. Vai de glória em glória, vitória em vitória. Esse é o Deus verdadeiro. Ponto seguinte. Às portas da terra prometida, o povo de Deus estava escravo no Egito. Com mão forte, através de muitos sinais e maravilhas, Deus tirou o povo da escravatura e levou para a terra prometida. Só que quando chegaram às portas da terra prometida, foram derrotados.
Quem os derrotou? Ninguém. Eles se derrotaram a si próprios. Ouça bem, há muita gente que é assim. Entrega a vida a Jesus, continuam amarrados. E quem é que derrota esses crentes? São eles mesmos. Estão amarrados a si próprios. A ver? Como? Porque eles não se veem capazes. Veem-se uns fraquinhos, uns gafanhotos, inferiores aos moradores da Canaã. Segundo, porque é que eles são os fracassados? Porque no coração deles está uma imagem errada, negra. Não somos ninguém. Somos meros escravos. Não temos capacidade. Os outros é que são fortes. E o problema está na escravizada. O problema de muita gente está escravizada a imagens erradas. Vêem-se doentes, etc, etc. Então, ouça bem. Você tem que destruir essas imagens, mas adiante eu vou explicar como é que se faz. Você tem que pintar imagens novas na tela do seu coração. Você tem que se ver curado, andar bem. Você tem que ver o seu negócio a prosperar. Você tem que ver o seu casamento feliz, os seus filhos no bom caminho. E daí vai. Você tem que imaginar. Você sabe que o ser humano é o único que tem imaginação. Os outros não têm. Têm instintos. O ser humano tem sonhos. Sonha, imagina. Vamos agora para o ponto seguinte. Fala da mulher com fluxo de sangue. Esta já vimos, experiências do passado. As portas da Terra Prometida também já vimos. Exemplo da mulher com fluxo de sangue. Em Marcos 5, conta a história de uma senhora que tinha padecido muito por causa de uma hemorragia e tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, não é que os médicos fizessem mal, mas e despendiu tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando. Eu tenho aqui a Bíblia aberta, pode tirar isso, a placa, e diz que uma mulher há 12 anos tinha um fluxo de sangue. E já li, né? E cada vez ia de mal a pior. Mas um dia ouviu falar de Jesus. Ouviu o quê? Olha aí um Jesus que curou aquele cego. É mesmo? É. Passado, sei lá, um dia. Olha, sabes? Aquele Jesus também curou o paralítico. É mesmo? É. Então ela começou a criar uma imagem positiva dela própria. Até lá ela tinha que imagem? Não tenho solução. Não há solução para mim. Os médicos não sabem o que fazer. Não há. Tem que viver o resto da vida assim. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, começou a criar outra imagem. Eu também vou conseguir ser curada. E por isso, ela dizia, eu também vou ser curada. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dentro da multidão e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar no seu vestido, também vou ser sarada. A atitude dela foi completamente diferente. A atitude dela foi uma mudança. Mudou de imagem. Eu também vou ser curada. E toda a gente que estava naquele dia atrás de Jesus, tocando, empurrando, está a ver? Só uma pessoa ficou curada. Porque a única que veio com fé. Veio com fé porque ela já se via. Não, eu também vou ser curado. Portanto, a imagem que nós apresentamos a Deus é mega importante. A ver? Agora vamos ver o exemplo de um angolano curado de cancro. Não. Apaga as imagens. Não. Fala, o ponto 6 é o angolano curado do cancro. Não tens essa placa? Quase certeza que eu a vi, mas não faz mal. Eu vou falar do angolano na mesma. Tira a placa. Havia um senhor angolano que estava literalmente a morrer de cancro. E, portanto, este é o meu subponto número 6 do livro. Ainda estou no capítulo 10, tenho a imagem certa no coração. Ou seja, depois de orar, até antes era importante, tenha a imagem certa no seu coração. Então esse senhor estava a morrer, literalmente a morrer. E a família e ele acreditavam em Deus. E então foram falar com o médico e disseram, somos da Igreja Maná, queremos levar o nosso pai a Lisboa, para o apóstolo orar, que a gente acredita e tal. E os médicos disseram assim, não, eu passo a autorização, porque
É preciso passar autorização para andar de avião assim. Eu lembro-me perfeitamente que, à última da hora, eles descobriram que eu não estava em Lisboa, estava em Joanesburgo. Então trocaram o voo e lá foram ter comigo à nossa cidade, a uma cruzada que eu depois acabei por fazer. E ele veio numa ambulância, e os dois enfermeiros trouxeram numa maca, puseram ali ao pé do púlpito, e o homem estava deitado visivelmente muito mal, muito mal. Ele até já cheirava a morte. De certeza colava. Eu sei que os médicos lavam, mas aquele cheiro não sai. E então, depois, eu dirigi-me para ele e perguntei-lhe o que é que ele queria, e ele muito baixinho. Eu quero ser curado. Então, eu pensei assim, bem, de certeza que ele não se vê curado. Eu posso orar e não vai dar nada. Então eu disse a ele assim, agachei-me, quase que me deitei para poder falar com ele, né? Disse assim, irmão, imagine-se daquela avenida assim, que é ao pé do... Agora não me lembro o nome, mas na altura lembrava. Naquele café assim, ao pé do mar, da Bahia, e dos dois já tomámos um café. E ele disse assim, muito fraco, muito baixo, não posso, estou a morrer. Eu vi logo, se eu orar por ele agora, ele tem a imagem errada, o Espírito de Deus quer entrar, mas não vai entrar porque não pode entrar numa imagem destas. Eu disse, irmão, cala a boca e faz o que eu te mando, que eu é que mando aqui. Fecha os olhos, imagina-te, sai da tua casa, desce as escadas, vem cá abaixo e vais até ao café comigo. E já que vais comigo, estou a orar por ti, quem paga o café és tu. E ele arregalou os olhos e depois eu, como pressenti, está a começar a imaginar esta cena. Eu gastei tempo, está a ver? Não foi assim, no meu pai, uns 5 ou 10 minutos. Até que eu ouvi, ele está a conseguir imaginar isso, a imaginar essa situação. Ele ao meu lado, de pé, a tomar um café. Quando eu pressenti isso, orei logo a seguir. Pus a mão sobre ele e disse, Espírito Santo de Deus, agora que ele tem a imagem certa, eu oro para que o teu poder entre nele e eu declaro que ele é curado agora no nome de Jesus. Depois eu obriguei também a falar a oração da fé, eu recebo agora a minha cura. Não é que ele ficou curado. Porquê? Sempre foi a vontade de Deus. Mas agora eu sei ministrar cura divina a ele. E consegui que ele fosse curado. Esse é um grande segredo. Há muita gente que quando vem pedir oração, ele já vem com a imagem errada. Oh, apóstolo, ora pela minha artrite, os meus bicos de papagaio, o meu cancro, o meu isto. Mas é seu porquê? Porque o médico diz, porque é de família. Não é nada seu. Você tem uma imagem errada. A ver? E principalmente depois de orar, você tem que mudar mesmo, mudar a imagem que tem na tela do seu coração. Quer ver outro exemplo? Não sei se tem aí a placa, mas é o exemplo do Gênesis 15, exemplo do Abraão. O Abraão era muito rico. E ele, pode pôr a placa se tiver. Era muito rico e portanto, tinha muitas coisas. Deus o abençoou muito. Não, mas pode tirar a placa, não me dá jeito, não vou ler isso. Mas ele era triste, porque não tinha filhos. E a maior parte das pessoas gosta de ter filhos. A maior parte das pessoas gosta de não estar sozinho. Ter um companheiro, uma companheira. Eu sou uma pessoa assim, não consigo estar sozinho. E quando vou almoçar ou jantar, sempre gosto de levar muita gente. Eu gosto disso. Bem, então, o Abraão estava muito triste e disse, Deus, deste-me tudo, mas não me deste. O mais importante, não tenho nenhum filho. Toda esta fortuna e olha. E Deus apareceu-lhe e disse, eu te vou dar um filho. Não é o filho do teu empregado que vai ser o herdeiro. O teu mordomo. Não, o teu filho mesmo. Então, Deus fez uma coisa. Disse assim, sai da tua tenda e olha para os céus. E conta lá quantas estrelas lá há. Irmão, já estive em lugares tão secos, à noite, sem nuvens nenhumas, que se vê literalmente milhares de estrelas. É um espetáculo ver aquelas estrelas. É uma coisa
fenomenal. E Deus disse, assim serão os teus filhos. Então, por que Deus fez isso? Para que o Abraão começasse a olhar para as estrelas e imaginar, espera lá, que ela vai ser Maria, o João, a Filipa, aquela Filipa dali. Para ele imaginar-se com filhos. Às vezes, e já fiz isso bastantes vezes, estou numa cruzada, numa convenção de fé, em qualquer parte do mundo, e há pessoas que não podem ter filhos. E muitas vezes eu até chamo ao altar, venha aqui para eu orar por si. Então, veio o casal, que já foi ao médico, fez o que podia, mas não consegue ter filhos. Então, sabe o que é que eu faço? Vejo se há ali algum bebê, peço o bebê emprestado e ponho ao colo desse casal que não pode ter filhos. E é sempre muito engraçado. De repente, assim, por quê? Porque até esse minuto eles não se viam com filhos, eles viam-se sem filhos. Agora eu tenho um filho ao colo. Uau! Não é deles, mas ao menos eles sentem uma coisa tão bonita. Eu faço isso para criar este choque, para ele de repente mudar a imagem. A ver? E depois então oro. E não é que eles passado o tempo certo têm logo um bebê. Porquê? Porque apresentaram a imagem correta. Então, o que fazer depois de orar? Fazer depois de orar é fazer uma análise da sua vida, principalmente da área onde você pediu ajuda. Você pediu ajuda para a cura divina? Feche os olhos e imagine-se. Como é que você se vê? Eu sou muito doente. O médico diz, então você tem que trabalhar na sua imagem, tem que mudar essa imagem. Como é que você vê o seu negócio? Muito mal, você nem sabe a crise do Covid-19. Então, não vale a pena orar porque você vai continuar na mesma. Tem que mudar essa imagem. Como é que você vê a sua família? E daí vai. E como é que você muda a imagem do seu coração? Você senta-se todos os dias, um bocadinho, numa cadeira, num sofá, fecha os olhos, imagina. Imagina o quê? Você, por exemplo, é paralítico, imagine-se a andar. Não consegue subir escadas, tem problemas no joelho, imagina subir escadas. Dorme muito mal ou nem dorme por causa da coluna, imagine-se 100% curado. A família está toda dividida, imagina a família feliz, a comerem, a passear, ir à praia, sei lá o quê. Imagine. E depois, louva a Deus, graças te dou, Senhor, eu me vejo curado. Eu recebi a minha cura, o apóstolo orou a oração da fé, eu já estou curado. Uau! A unção de Deus, o poder físico, poder material físico do Espírito de Deus entra nessa imagem no seu corpo, pum, a cura vai mais depressa. O poder físico da unção de Deus entra no seu negócio, no seu casamento, etc., pum, floresce tudo. Porquê? Você apresentou a imagem certa. Vamos então aqui fazer uma oração enquanto o time vem aqui e vamos todos baixar nossas cabeças para pedir a Deus que grave no nosso coração este segredo. Digam todos comigo, ó Deus, obrigado por me ensinares mais um segredo. Agora te peço, grava na minha alma e no meu espírito esta verdade e dá-me um espírito de sabedoria, porque eu consiga praticar e viver estas leis de Deus. Amém e amém. E agora uma música de fé. Qual era uma mesmo fé sobre isto? Posso todas? Sim, posso. Vamos lá então. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que Posso todas as coisas. posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas
Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E o que é que eu tenho? Eu tenho vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Uau! Vamos lá então ouvir a palavra de Deus. Passe o clipe. Então, agora é a hora da gente falar do Deus de milagres. Agora é a hora de eu orar por si. Só mais umas instruções para afinar a sua fé, a oração da fé. Deus é um Deus que cura sempre. Eu tenho este livro que, sinceramente, eu recomendo que vocês estudem e leiam várias vezes. 3, 4, 5 dias seguidos, até que depois você faz a oração comigo. Isso é o ideal. E porquê? Porque neste livro eu ensino qual é a vontade de Deus. A fé tem que estar sempre baseada naquilo que Deus promete, não é? Naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu quero. E Deus diz, quando se trata de saúde, que pelas pisaduras de Jesus, ou chicoteadas, foram 40 menos 1, 39, nós fomos curados. Jesus pagou, comprou a nossa cura e saúde. Depois, nesse livro, eu ensino a oração da fé, que eu já falei um bocadinho. Eu recebo agora a minha cura. É como uma semente que Deus coloca no meu corpo, no seu corpo, e vai crescer dia e noite até dar o fruto total. E depois fala aqui também de remover obstáculos. Isso é muito importante, porque há coisas que ofendem de tal maneira Deus que Deus não responde a oração nenhuma, não cura ninguém, não ajuda ninguém. É o caso de quem anda na bruxaria, envolvido na idolatria, ou seja, contra os 10 mandamentos, ou quem não perdoa. E há outros temas. E depois tenho aqui um mini resumo de fazer depois de orar, e depois tenho muitos testemunhos. Mas também no site do Basta Crer tem lá testemunhos, tem muitos testemunhos lá. E eu exorto você a ler os testemunhos, porque aí você vai pensar assim, bem, se Deus fez isto a esta pessoa, também vai fazer a mim. Tem testemunhos de tantas coisas diferentes. Agora, nos últimos dias, Deus tem posto no meu coração o seguinte, orar por pessoas que têm problemas gravíssimos na coluna, tumores e cancro, ou câncer. Porquê é que Deus faz assim? Mas, sabe, eu conheço muitos, mesmo milhares de casos, pessoas que estavam quase a morrer e que alguém foi orar ou ela veio ter connosco e ficou curada. E até há muitos casos bonitos de pessoas que são médicos, são crentes e que pedem oração por um paciente que está à porta da morte. Enfermeiros e enfermeiras. E uma das coisas boas que eles fazem é ler o livro, porque o doente pode estar em coma, mas ele ouve. Outra coisa que se faz muito, que é a Bíblia também, é pegam num lenço ou numa roupa e vão à cruzada, neste caso vão ao programa Basta Crer, aqui, não é? E põem o lenço junto ao ecrã para receber a unção. Essa unção funciona, vem na Bíblia, em Atos, os apóstolos fizeram isso também. E levam para
a clínica, para o hospital, e essas pessoas são mesmo curadas, porque é o método de Deus, está a ver? Então, se você conhece alguém que tem cancro, se você conhece alguém que tem um tumor, se você conhece alguém que tem um problema grave na coluna, cheio de dores, mal dorme, tem a coluna torta e etc., faça isto que eu acabei de dizer. Se você é uma dessas pessoas, então você já fica com mais fé. O que é certo é uma coisa. Hoje, quando formos orar, o que você precisa é só acreditar. Eu recebo agora a minha cura. Não só desses casos que eu disse, mas muitos outros. Aqui, Lívio, Emílio, Esmeralda, Rosa, Daniela, o Mário, tantas pessoas. Mas mais uma vez eu digo, não sou eu que preciso saber as pessoas, nem os casos, é Deus. E Deus já os sabe. E Deus já está aí ao seu lado. E neste instante, pelos dons do Espírito Santo, eu consigo ver que há pessoas que estão a cair debaixo do poder de Deus. Outras caíram e rebolam, e escumam, e arranjam os dentes e gritam porque são demónios que estão a sair. Outras pessoas estão a sentir um calor específico na coluna. Algumas até sentem como que esticar a coluna e de repente, pum. Outros ouviram um plum, um estalido no ouvido. E o ouvido estava surdo, começou a ouvir. Outros não tinham paladar. De repente, hoje vão sentir o paladar da comida. Outros que não conseguiam respirar do nariz tinham uma infecção há muito tempo. Nem antibióticos, nem nada. Hoje, de repente, o nariz vai sair e você vai respirar pelo nariz. Oh, glória a Deus. Aleluia. É fé. É preciso ter fé e a unção de Deus. Aleluia. Sabe o que é que a gente vai fazer antes até de orar? Vamos louvar a Deus. Com o hino diz, tu és digno. Ele é digno de toda a glória e toda a honra. Ele é maravilhoso. Deus é um Deus de milagres. Deus ama você. Deus cura toda a gente. Aleluia. Vamos lá então louvar a Deus. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder, porque tu criaste, se tudo criaste, por tua vontade, Senhor, são e foram criadas as coisas, tu és digno, Senhor. Agora é a hora de você estender o seu braço sobre mim. Agora é a hora de você colocar esse lenço, essa roupa, nesse ecrã e fazer a oração da fé e dizer assim, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me curar. Eu acredito que Ele pagou o preço com sangue para eu ficar liberto, ficar curado, liberto de todo o poder das trevas. Senhor Jesus, eu faço agora a oração da fé. Eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a minha libertação. Eu recebo agora o teu poder, a tua unção, a tua semente. Amém e amém. E agora, Jesus, eu acredito que a partir de agora estou curado, estou liberto. Amém e amém. Agora sou eu que vou orar. Eu vejo que há demónios que estão ativos na sua vida, por um mundo de vários motivos. Há demónios que estão ativos porque alguns de vocês andaram na bruxaria ou foram lá encomendar trabalhos. E por isso é vocês, esses, telefonem para o nosso, para o Basta Crer, tem 2 telefones, não é? O WhatsApp e o SOS, para marcar uma consulta pastoral. Essa casta de demónios não sai de qualquer maneira. Hoje, com a minha oração, você vai começar a ser liberto. Estenda a mão sobre mim. Satanás, eu rasgo todos esses pactos, esses contratos,
esses trabalhos estão desfeitos. Eu aplico o sangue de Jesus sobre todos esses trabalhos e liberto essas pessoas. E agora, Jesus, graças te dou que todas essas pessoas não só estão libertas dos demónios, mas estão curadas. Viverão longos anos cheios de saúde. No nome de Jesus. Amém. E agora vamos fazer louvar a Deus. Louvar a Deus porque estamos curados. Louvar a Deus porque não vamos estar curados. Louvemos ao Senhor. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder, porque tu criaste, se tudo criaste, por tua vontade, Senhor, são e foram criadas as coisas, tu és digno, Senhor. Fazer agora, depois de orar, é estudar o livro. Há mais coisas a fazer. Não se admirar, se tudo parece pior, é quando o diabo está em debandada, principalmente em casos de ataques violentos do diabo. Às vezes é porque a pessoa andou em caminhos onde só há demónios. Mas vamos louvar mais um bocado. Porque a Bíblia diz, quando nós louvamos a Deus, Ele aparece, os anjos aparecem. A unção, o poder de Deus entra com mais força. A cura vem mais rápida. Louvemos ao Senhor mais uma vez. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. 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 Exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Eu quero agora falar para muita gente que está aqui, em direto conosco, que não é da nossa igreja, nem igreja nenhuma, e que já nos vê há algum tempo a pensar, essa gente é o quê? Quem são eles? E muitos de vocês até dizem, bem, mas ele fala umas coisas acertadas. E alguns dizem assim, mas será que Deus existe? Qual é verdadeiramente o caminho? Como é que eu sei? Jesus disse assim, largo é o caminho que leva à perdição, estreito e apertado que leva à salvação. Por que é estreito e apertado? Porque é a maneira de Deus. Ele disse, só há um caminho, não há dois. Para chegar a Deus só há um caminho, é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Ninguém pode chegar a Deus, exceto através de mim. E tanta gente está aí a dizer que é Maria, é o santo não sei das quantas, é o Buda. E Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, o falso profeta é aquele que diz coisas falsas. Deus diz, este é o caminho. E os outros, não, tem outro caminho. O falso profeta diz, podemos fazer idolatria, andar na bruxaria, não tem mal nenhum, Deus está aí. Deus diz, não, isso aí é mesmo mau. Está a ver? Jesus disse, pelos frutos é que sabereis.
É pelos frutos. Agora, há também pessoas que pensam que eu sou boa pessoa, até faço boas obras. Bem, isso é muito bom, mas boa pessoa ninguém existe. Só há uma boa pessoa que é Jesus. Todos nós falhamos. E por isso, quando morrermos e formos ao tribunal final, chama-se o julgamento final, teríamos de ser condenados. Deus não é nenhum juiz desses que anda para aí, que sinceramente é uma vergonha. Portugal está mesmo muito doente, precisamos muito orar. É uma pouca vergonha, em pleno dia. Todos os portugueses estão enojados, mas Deus não é assim. Então, Deus amou-nos de tal maneira que enviou Jesus para ser Ele o nosso substituto. A ver? Ser o bode expiatório. Foi Ele que foi onde nós devíamos ir para a prisão. E todos quantos o receberem, é-lhes dado poder ser libertos disso. É isso que você quer. Então, faça esta oração comigo, baixe a cabeça e diga: ó Deus, eu acredito que Jesus é o Salvador, morreu por mim lá na cruz. E, ó Deus, eu admito, também errei, perdoa-me, eu admito, também falhei. E agora, Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E agora, ajuda-me, Senhor, guia a minha vida, ensina-me os teus caminhos. Amém e amém. E agora o que fazer? Procure a igreja mais perto de si. Comece a ler a Bíblia, assista a esse programa, aprenda as coisas de Deus. Aprenda a viver do lado de cá, onde há bênçãos. Aprenda a andar com Deus e vai ter tudo mudado na sua vida. E sabe, esta música que vem a seguir é das minhas prediletas. Posso ouvir todos os dias, não me canso. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Você pode crer que amanhã, depois da manhã, cada dia vai ser melhor. Vamos lá então. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro. Me despeço e Deus abençoe. Até amanhã. Tudo vai mudar para melhor. Esta música também é boa. Vamos lá então. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado.